Lucas 15, a partir do verso 11. Do 11 até o 24. Jesus disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse para o pai: pai, dá-me a parte da fazenda, da herança que me pertence. E ele repartiu por eles a herança. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. E chegou-se a um dos moradores daquela terra, o qual mandou para os seus campos para cuidar dos porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe aos pés do seu filho e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus empregados: traz a melhor roupa e coloque nele. Põe nele um anel na mão, sandálias nos pés, e traz um bezerro cevado, matem-no, comamos e nos alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Amém. Pai, tua palavra está aqui, que o Senhor possa ministrar aos corações aqui nesta manhã, trazendo cura, restauração e trazendo, Senhor, salvação, no nome de Jesus. Amém. Gente, hoje é dia dos pais e eu queria trazer uma mensagem ressignificando a nossa paternidade. Nós trabalhamos com família já há mais de 15 anos e por tudo que nós já estudamos e tudo que nós já fizemos de curso, de treinamento e pela nossa vivência de vida, como a paternidade, ela tem um papel fundamental na estruturação do ser humano e como a paternidade tem derrubado, tem acabado com as pessoas. A falta de uma paternidade sadia tem feito homens não tomarem a posição que deveriam tomar, tem feito mulheres não tomar a posição que deveriam tomar, e essas pessoas dentro de uma família com uma paternidade mal resolvida destroem os seus lares, as suas casas, por conta dessa lacuna que ficou por causa da falta do pai. E muitas dores nós percebemos causadas nas pessoas pela falta do pai. Teve uma vez o nosso antigo pastor, o pastor Flávio, lá do Ministério ID, ele é professor de religião numa escola estadual, e ele me chamou, falou: Edmar, vamos, eu na minha aula de religião eu faço algumas atividades um pouco mais lúdicas, e eu queria que você fosse na sala de aula e fizesse uma atividade, né? Vocês trabalham com questão de família e tal, com as crianças da sala de aula. Eu falei: tá bom, pastor. A gente foi, e a atividade foi, eu comecei a atividade o seguinte, eu dei uma folha em branco para todos os alunos da sala e falei assim: desenha para mim a sua família. E aí eles começaram a desenhar. E à medida que eles foram começando a desenhar, eu fui andando, né, nas carteiras e vendo que tipo de desenho estava saindo ali. Uns desenhavam a família completa. Uns desenhavam a família em um lugar, um pedaço em um lugar e um pedaço em outro. Por que você desenhou um pedaço aqui, um pedaço aqui? Não, porque a gente mora, uma parte mora aqui
E aí a minha mãe casou de novo e agora ela tem uma outra família. Então eu tenho 2 irmãos que moram aqui hoje e tem mais 3 irmãos que moram em tal lugar. É o reflexo da família dele. E outros estavam com a família junto, né? Aí desenhavam avós, cada um desenhava a família da sua realidade. Mas teve um menino que me chamou a atenção. E eu confesso para você que fazer um trabalho desse, por mais que a gente tenha experiência de falar, a gente fica muito engasgado e dá vontade de chorar muito. A gente tem que manter a calma para não desesperar as crianças, né? E eram adolescentes, né, na faixa aí de 14, 15 anos, não eram criancinhas, eram adolescentes. E o menino desenhou ele, a mãe e o irmão, isolados na folha. Só que ele não desenhou casa, ele não desenhou árvore, ele não desenhou jardim, não desenhou nada. E eu perguntei, por que você não colocou nada na folha, além de vocês 3? Ele falou, porque a minha família era sozinha. E cadê o seu pai? E ele me respondeu, meu pai foi comprar cigarro e nunca mais voltou. E naquela hora, com a voz embargada como eu estou agora, fiquei, ele só pus a mão na cabeça dele, não tinha, né, eu estou ali numa atividade escolar, não posso orar por ele na sala, não posso falar com ele, eu só o acariciei como um gesto de acolhimento. Mas histórias como a desse menino talvez seja a história de muitos de nós aqui. Que o pai foi embora. Talvez o seu pai não foi embora, mas o seu pai esteve em casa. E o seu pai, como muitos pais da geração um pouco anterior à minha, eram pais que, quando ele dava o que comer e dava o que vestir, ele estava dizendo, eu sou o pai. E na verdade, o que você precisava não era só o comer e o vestir e o lar, você precisava do pai, da presença do pai, do abraço do pai, do carinho do pai. Isso causou uma ferida grande no seu coração. Talvez o seu pai, ele esteve na sua casa, mas foi um pai como o meu, ausente de tudo. Eu brinco, meu pai já é falecido, mas o meu pai, se o mundo acabasse, levava 7 dias para perceber que o mundo acabou. Meu pai era muito tranquilo. Uma vez a minha mãe, a gente morava na roça e eu já não morava, né? Só estavam os 2 e a minha mãe caiu no terreiro, escorregou, caiu no terreiro, quebrou o braço. E meu pai estava dormindo. E a minha mãe chamou lá e meu pai não levantou. A minha mãe, aí minha tia morava no fundo, os vizinhos acudiram a minha mãe, levaram a minha mãe para o hospital. Minha mãe volta com o braço enfaixado, o meu pai acordou. Tamanha era a tranquilidade do meu pai, mas completamente ausente da nossa vida. Dores profundas, lacunas profundas foram geradas por isso. E talvez o seu pai esteve presente, mas foi um pai agressivo, um pai que batia muito, um pai que espancava você, um pai que ele judiava de você. Talvez seu pai foi um pai abusivo, que abusou de você, até sexualmente, abusou de você emocionalmente, chantageou você. Talvez seu pai foi um mau caráter, um homem que não pagava, que as pessoas iam cobrar na porta. E quantas vezes você viu, e você hoje é uma pessoa extremamente desconfiada, porque você tinha um pai que era mau caráter. Talvez seu pai era um adúltero e você sabia, traía minha mãe. E você sabia. E você carrega marcas profundas, porque o seu pai era um adúltero. Mas talvez você teve um bom pai que cuidou de você, que te amou, que te respeitou. Que abençoou a sua vida, que esteve presente. Talvez o seu pai teve pouca participação na sua vida, porque um dia ele se foi. Ele morreu. E você era pequeno, ou era pequena, e você até hoje não compreende muito qual é a figura do pai, porque o seu pai morreu. Talvez outra marca profunda das famílias que acontece muito é o divórcio. Seu pai com a sua mãe se divorciaram, você ficou com a sua mãe. E seu pai foi embora. E como o exemplo do outro menino que eu contei, seu pai foi embora e constituiu uma outra família e tem uma outra família. E às vezes você até olhava e falava, nossa, parece que agora o meu pai cuida bem dos meus meio-irmãos,
melhor do que cuidava de nós. Eu queria tanto que ele fizesse com a gente o que ele está fazendo a outra família. Então são N situações e N questões que podem hoje estar acometendo o seu coração que está sentado nesse culto. Mas não importa qual é a situação, se foi um bom pai, se foi um pai ausente, se foi um pai adúltero, se foi um pai mau caráter, se foi um pai que abandonou, até um pai que faleceu, não importa qual tipo de pai você teve, qual dor causou no seu coração. E eu não estou aqui para julgar o que o seu pai fez, porque a maioria dos nossos pais, o que fez para nós, bom ou mal, fizeram daquilo que eles receberam. E nenhum pai faz para o filho algo pensando que vai causar um mal para ele está fazendo a intenção de cuidar. Então, eu não estou aqui julgando a intenção do seu pai em fazer algo para você. Eu estou aqui falando que o que o meu pai fez, o que o seu pai fez para você, gerou algo no seu coração. A forma de interpretar é nossa. Mas não importa qual tipo de pai que você teve, nem qual dor ele causou no seu coração. Eu queria te apresentar hoje um outro pai. O Deus Todo-Poderoso. E aí, pegando a parábola do filho pródigo, para a gente ilustrar quem é Deus. Talvez você imagine Deus, aquele ser que está lá no céu, olhando para a terra e julgando os seus atos. Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo outro, eu não posso beber, não posso fumar, não posso prostituir, não posso usar droga, não posso falar palavrão, não posso jogar futebol, não posso andar de bermuda. Talvez a sua imagem de Deus é essa. Você, um Deus no céu, carrancudo, barbudo, tipo barba do Papai Noel, franzido olhando para você. Jogou bola hoje, vai para o inferno. Pôs bermuda, vai para o inferno. Torceu para o Flamengo, vai para o inferno duplamente. Pecou demais. E talvez, você imagine que Deus é esse ser que fica lá manipulando você como se fosse um voodoo. Não, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Talvez essa imagem, sabe por que talvez você tenha essa imagem? Talvez a imagem você tenha de seu pai. Quando a gente fala, devemos confiar em Deus, você olha, cara, eu nunca pude confiar no meu pai traía minha mulher constantemente, era um homem adúltero. E eu como vou confiar? Se eu não confiava no pai que eu via, como é que eu vou confiar no que eu não vejo? Talvez essa seja a sua imagem de pai, mas o que eu vou falar aqui, que o Espírito Santo, do qual nós estamos aqui dirigidos, possa ministrar o seu coração, porque o que eu vou falar é uma semente, a palavra é uma semente, e ela pode cair em algum coração, mas quem vai fazer a obra aí dentro se chama Espírito Santo. E a minha oração é agora, Espírito de Deus, opera através da palavra no meio da tua igreja nesta manhã, em nome de Jesus, trazendo cura, restauração, livramento, e que as pessoas se arrependam e se voltem ao Senhor. Aleluia. E aí a parábola do filho pródigo, era um pai, ele tinha 2 filhos. E aí o mais moço falou para o pai, pai, dá parte da minha herança. Falar para o pai que queria a parte da herança nessa época é como se você estivesse falando para o pai, quero que você morra. Não faz sentido mais sua vida para mim, não faz sentido mais eu estar nessa casa, então dá parte da minha herança. O pai reparte então a herança e dá para o menino. Poucos dias depois, o filho pegou tudo o que tinha, toda a sua herança, e eu posso falar para você que não era pouca coisa, não era R$1.000, era uma herança, e ele pega e vai embora para uma terra longínqua, longe da casa do pai. Fala comigo, longe da casa do pai. Mas quando eu falo longe, para nós longe, por exemplo, daqui em Belo Horizonte, por exemplo, é 500 quilômetros, meu irmão, é longe. Não é daqui em Piranguinho, na Casa do Trinca, não, daqui da Casa do Trinca você vai de paraglider lá, você vai de bicicleta, você vai correndo. É longe, pensa num lugar longe, Manaus. O lugar mais longe que eu já fui viajar é lá no Rio Grande do Norte, quando nós fomos lá, naquela praia lá. Chegamos em Recife, andamos 1 hora, 2 horas de carro lá no Rio Grande do Norte, lá na ponta do Brasil. Eu falei, nossa, que lugar longe, gente, pelo amor de Deus. Longe, então ele foi longe. E quando ele estava lá longe, naquela terra longe, ele desperdiçou toda a sua riqueza, vivendo irresponsavelmente.
Então ele pega a riqueza, pega a herança, vai para uma terra longínqua, longe, desapareceu, sumiu no mapa, e lá ele gastou tudo o que ele tinha. E depois que ele gastou tudo que ele tinha, houve uma grande fome na terra e ele começou a passar necessidade. Então era o menino que estava na casa do pai, tinha tudo ao seu dispor, tinha empregados à sua disposição, mas agora ele pega tudo que ele tem, sai da casa do pai, vai para uma terra longínqua, longe da casa do pai, gasta tudo que tem e agora ele está no fundo do poço passando necessidade. E aí ele chegou num cidadão daquela terra e aí ele arrumou um emprego, cuidador de porco. Alguém que já trabalhou de cuidador de porco? Alguém gostaria de uma vaga de cuidador de porco? Vou lá no Sebrae, lá ver uma vaga, lá no Cine. Cuidador de porco. Não, essa aqui não. Não vou chegar tanto. Cuidador de porco. Só que, gente, que eu fiquei pensando nesse ofício desse menino. A tarefa dele era tão complicada que ele não podia nem comer a comida do porco. Porque ele falava, quem aqui já viu um chiqueiro? Quem já viu o chiqueiro? Chiqueiro é o lugar que fica o porco, gente. Lá na minha casa, quando eu era pequeno, a gente tinha muito chiqueiro, né? O pessoal engordava porco para matar no Natal. E eu não sei se você já viu o porco comer. Quem já viu o porco comer? Eu já vi, pastor, meu marido. Não, que o porco de verdade, né? Então, quando você chega a lavagem, você joga pro porco comer, o porco cai de boca naquela... Rapaz, mas dá uma vontade de comer junto. Porque ele come com a boca tão gostosa. E eu fiquei imaginando esse menino olhando os porcos comerem e falei, rapaz, mas que delícia de comer essa manga que tá, esse pedaço de manga que ele está comendo aqui, essa casca de banana. O arroz que sobrou lá, o arroz com linguiça que sobrou ontem à noite. Só que a Bíblia fala que ninguém dava nada para ele. E aí no versículo 17 fala, e caindo em si disse, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui estou passando fome. Eu vou levantar e vou ter com meu pai e vou falar, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho, mas me trata como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E aí ele decide então... Ele estava longe da casa do pai, ele decide então. Ele pensa na casa do pai. Fala, cara, na casa do meu pai tem empregado. Eu conheço os empregados que trabalham lá. Os empregados vivem bem porque meu pai paga bem. Eles comem bem. Eles moram bem. Eles se vestem bem. E eu aqui, que estava lá. E eu aqui agora, passando essa necessidade, passando fome. Quero comer a comida do porco, ninguém me dá nada. Eu vou me levantar e vou voltar para lá. Não na condição de filho. Eu vou voltar para lá e falar, pai, o senhor não arruma um serviço para mim. Para que eu então possa me alimentar. Para que eu possa então estar junto. E pelo menos ter uma vida mais digna do que eu estou tendo aqui. Então ele resolve voltar. E quando ele estava longe, o pai viu. O pai se moveu de compaixão, correu para ele, abraçou aquele menino fedido, sujo, descabelado, sem escovar dente, fedendo a chiqueiro, e o beijou. E o filho, quando o pai vem, ele fala, pai, pequei contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai fala, não, traz a melhor roupa, coloca anel no dedo, sandália nos pés, vamos fazer uma festa e vamos nos alegrar. 3 coisas que eu queria falar para você aqui sobre o Pai, sobre o nosso Deus. Primeira coisa, Ele é o nosso provedor. Nossa provisão vem de Deus. O que você precisa vem de Deus. Talvez você precisou de um carinho do Pai, não teve, vem de Deus. Talvez você precisou de ser cuidado, orientado e lançado pelo seu pai, não aconteceu. Deus te lança, Deus cuida de você, Deus cuida da sua casa. Deus é o nosso provedor. O pai, ele distribui uma fazenda. O filho acabou com tudo que o pai tinha dado para ele, mas quando ele volta,
Ele não encontra uma casa desprovida porque ele levou a fazenda. Ele não encontra uma fazenda quebrada e o pai reclamando, sabe o que é? Eu quebrei porque o meu filho pegou metade que tinha e levou tudo embora e aquilo deu um descompasso nas minhas contas aqui, agora a fazenda quebrou. Quando o filho volta, ele encontra uma casa farta, uma casa abundante, porque na casa do Senhor há abundância. Deus é o nosso provedor. O nome de Deus é Jeová Jirê, o Deus da nossa provisão. Então ser pai é ser provedor. Deus é o nosso provedor. Ele volta e encontra provisão. Ele volta e encontra um lugar para estar. Ele volta e encontra um lugar para ficar. Ele volta e encontra comida. Ele volta e encontra casa. Ele volta e encontra roupa. Porque Deus é o nosso provedor. Segunda coisa, que Deus é o nosso promotor. Deus está sempre nos promovendo na vida, sempre nos dando uma condição de transformação, sempre nos elevando a uma posição de honra. Deus faz isso, Deus deseja isso, Deus deseja promover você aqui em nome de Jesus, amém? Promover a quê, pastor? Nossa, eu estou precisando mesmo, eu quero virar gerente no meu setor, eu quero virar líder na minha equipe. Nessa promoção que eu estou te falando, não, é uma promoção de transformação. A sua vida está numa desgraça, Ele vai transformar e promover você para uma vida de graça. A sua vida está sem felicidade, Ele vai transformar e promover você para uma vida de felicidade. A sua vida está sem sentido e propósito, Ele vai transformar e promover você para uma vida de propósito e com sentido. Então ele é filho, sai, pega a herança, pai, quero que o senhor morra, a família não faz sentido mais para mim, eu agora deixo essa família, eu vou embora. E ele agora é um mendigo, ele agora é um maltrapilho, ele é um nada. Mas agora ele volta, e quando ele volta para casa, quando ele abraça o pai, ele fala, pai, eu pequei, eu não sou digno de ser chamado filho mais, mas eu quero só um emprego. E sabe o que o pai fala? Eu promovo você de novo, a condição de filho, traz aqui um anel que eu vou colocar no dedo seu e dizer, nessa casa você não é empregado, nessa casa você é filho. Deus promove a nossa vida, meu irmão. Aqui você não é empregado, aqui você não é escravo, aqui você pode ser filho de Deus. Terceira coisa que o pai é para nós, ele é o protetor. O filho estava desprotegido, fora da casa do pai, mas quando ele volta, o pai dá um anel para ele, o pai coloca a roupa nele, e o pai coloca sandálias nos pés. Antes ele andava desprotegido, mas agora ele tem a proteção do pai sobre a vida dele. Deus protege a nossa vida, amém? Era tudo que você queria, um pai que te protegesse. Um pai que fosse na escola com você. Um pai que olhasse seus boletins, um pai que fosse na sua primeira comunhão, um pai que fosse na reunião da escola. Você nunca teve isso, mas posso te falar, hoje existe um Deus que protege a sua vida, a sua história e a sua casa, mesmo que seu pai lá não conseguiu fazer. Deus protege você, Deus cuida de você, Deus não abandona você. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aleluia, Deus cuida de você, Deus protege você. Saiba disso. Tem uma pregação, depois se acompanha no YouTube, do pastor José Gonçalves, aprendendo com o pai do filho pródigo. Aprendendo sobre família com o pai do filho pródigo. E lá ele conta uma história que eu acho que é interessante. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana sobre restauração de casamento e passando uma dificuldade muito grande, e eu falei, e aí, como é que você está? Ele falou, estou bem e tal, mas já faz um ano e agora eu tenho que seguir minha vida, eu tenho também, a minha vida não pode ficar parada. E eu entendi, de repente eu estava querendo encontrar em outro relacionamento, entrar em outro relacionamento. Eu falei para ele, olha, se você crê que o seu casamento pode ser restaurado, você não deveria, nesse momento, contrair um novo relacionamento. Se você crê que o seu casamento pode ser restaurado. Se você não acredita, ok, toque a vida para frente, está tudo certo. Mas se você acredita, você não deveria entrar num relacionamento novo agora, porque você está mandando uma mensagem para o céu. Eu creio, meu casamento será restaurado. E eu contei para ele dessa passagem do filho pródigo. Porque é interessante que quando o filho está voltando, o pai vê o filho de longe.
Deus está te vendo aqui, amém? Deus vê você. Deus nunca esqueceu de você. Talvez você já chorou muito. Talvez você já se martirizou muito e pensou, Deus se esqueceu de mim. Mas eu posso te falar aqui em nome de Jesus, Deus nunca se esqueceu de você. E aí eu fico pensando no pai. Ele avista o filho de longe. E a Bíblia fala quando ele vê o filho. Fazia tempo, gente, que ele não viu o filho. O filho saiu de casa próspero, bem arrumado. Mas agora ele volta maltrapilho, cabelo comprido, dentes sujos, barbudo, fedido, roupa suja. Eu fico imaginando como o pai enxerga o filho no meio da desgraça. Posso te falar aqui em nome de Jesus, Deus não esqueceu de você. Na sua luta mais difícil, no seu momento mais duro, no momento que você estava envolto em muitas coisas, Deus olhou para você e falou, eu continuo ainda te vendo. O Salmo 23 eu sempre cito aqui, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, o Senhor estará comigo. E aquele homem vê aquele filho de longe, maltrapilho, mal arrumado, no meio de tanta desgraça. Ele olha. E a Bíblia fala que ele não espera o filho chegar. Ele sai correndo. E pula no pescoço do filho. E beija o filho. E o filho constrangido vai falar, pai, eu pequei, eu não sou digno de ser chamado filho. O pai não espera nem ele falar nada. E aí o interessante da questão da fé é que aquele pai, eu fico pensando todos os dias, ia no alpendre da sua casa e falava, um dia ele vai voltar. Um dia ele volta. O senhor acredita que ele vai voltar? Acredito. A sandália está aqui, o anel está aqui, a roupa está aqui e eu estou aqui. Todos os dias olhando, um dia ele vai voltar, um dia ele vai voltar, um dia ele vai voltar, um dia ele vai voltar. Ah, meu irmão, você tem que ter essa fé. Se você crê, tome atitudes e posições na direção que você crê. É o que eu falei para aquele marido, não contrai outro relacionamento porque você está dizendo, um dia ela vai voltar. Não se envolva com outra pessoa porque você está dizendo, um dia ela vai voltar, um dia ele vai voltar. E aquele pai todos os dias ia no alpendre, olhava na direção da estrada, pensando, um dia ele vai voltar. E talvez os empregados da casa iam arrumar o quarto, porque o filho foi embora, falou, vamos desmontar o quarto, vamos fazer o escritório aqui, não, continua com a roupa arrumada, continua com o guarda-roupa, continua com a cômoda, deixa essa sandália preparada, deixa o anel preparado, deixa tudo pronto, porque um dia ele vai voltar. Aleluia! Esse é pai que crê, que acredita. E a Bíblia fala que ele vê de longe, ele corre, ele pula no pescoço do filho. Ele abraça o filho forte, e ele dá um beijo no filho. Ele não importa se o filho está fedido, se o filho está sujo. Correr por um senhor de idade nessa época era desonra. Mas ele não está importando com o que as pessoas estão se importando, com o que ele vai fazer, ele está importando com o seu filho. Ele não está se importando com a sujeira do filho, ele está importando com o coração do filho. Então não importa se você pecou, não importa se você fez algo errado, e você se culpa até hoje. Deus está dizendo, eu amo você, e eu não olho o seu comportamento, mas olho o seu coração, e eu olho quem você é, porque eu te fiz a minha imagem, a minha semelhança. Beija o filho. E aí o filho vai falar, pai, mas eu pequei, eu errei. E ele falou, não. E aí o pai fala, traz depressa a roupa. Ô gente, vai lá na Mineira, fala com o Ricardo, compra uma roupa, vai lá no Baldassara, manda comprar um anel, vai lá, já fala com o Ricardo, além da roupa, mandar uma sandália. Não, ele não mandou comprar, já estava comprado, já estava preparado, porque Deus acredita na sua vida. Você é uma bênção, está tudo preparado, aleluia. Está tudo pronto, ele não manda comprar, ele já preparou. A Bíblia fala que ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Já está tudo preparado. Você pode dizer amém? Está tudo preparado, seu casamento está tudo preparado já. Está tudo pronto para a sua restauração, está tudo pronto para você.
E Ele te chamou hoje. Traz depressa a roupa, coloca a roupa nele, põe anel na mão, sandália nos pés. Ele não mandou ir lá na Primos, não, traz a melhor picanha, não, a picanha já está no freezer, Marquinhos, está tudo pronto, o churrasco está preparado, o carvão está preparado, o sal de parrilha está preparado, a maionese já está cortada, está tudo pronto, a sua vitória está pronta, meu irmão. Aleluia! Sabe por quê? Porque é Pai. É Pai, o Pai das luzes, o Pai do céu, o Pai perfeito, o Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória para todo sempre. Amém. Aleluia! Porque Ele é Pai. Aleluia! Ele sabe o que é ser pai. Ele sabe o que é cuidar de um filho. Ele sabe o que é restaurar uma casa. Ele sabe o que é restaurar um casamento. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe da sua dor. Ele sabe das suas mazelas interiores. Porque Ele é Pai. Traz tudo. Vamos celebrar. Porque este meu filho estava morto. E reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Só celebra quem sabe o valor da conquista. Só celebra quem sabe o valor do resgate. Só celebra quem sabe o valor do preço que foi pago. Celebre hoje é dia dos pais. E você fala, eu não tenho pai. Eu não sou pai. Meu pai foi um homem difícil, um homem duro. Me deixou marcas profundas. Mas eu quero te chamar hoje para celebrar o dia dos pais. Porque você tem um pai que te ama. Sabe como que eu ressignifiquei a minha história com a minha família? Porque eu estou aqui falando com você hoje. Eu tenho 45 anos, meu pai já morreu. O último contato com meu pai teve AVC no final da vida. Só para você que não sabe da minha história, meu pai com a minha mãe se separou, tinha lá por volta dos 5, 7 anos. A minha mãe foi embora, casou de novo, 22 anos, viveu casada. Depois o marido da minha mãe morreu, um ano depois ela encontra com meu pai de novo, casa com meu pai. E ficou 10 anos vivendo com meu pai. No final da vida, meu pai teve um AVC. Minha mãe cuidou 3 anos, meu pai na cama, cuidando, com oxigênio, com um monte de coisa. E eu tive muitas dificuldades com a minha família, porque separação, o divórcio, minha mãe foi embora, minha mãe era muito agressiva, meu pai omisso, aquela confusão danada. Marcas profundas ficaram no meu coração, feridas grandes, insegurança, medo, dificuldade de romper. Coisas horríveis aconteceram comigo. E eu fiquei com muita raiva dos meus pais por muito tempo, mas depois eu encontrei a Cristo, entreguei minha vida para Jesus e conheci esse pai do filho pródigo. E tudo começou a ser ressignificado na minha história. E meu pai estava já no finalzinho da vida dele, ele estava internado, e eu lá no hospital, conversando com meu pai. Aí foi eu com o meu irmão, aí nós ficamos lá nós dois, e aí conversamos um pouquinho com meu pai, e meu irmão foi embora, falou, vou ficar mais um pouquinho aqui. Eu fiquei sozinho com meu pai estava lá deitado, né, com oxigênio, tudo, estava bem mal. Eu comecei a conversar com meu pai, e falar, pai, meu pai, o sonho dele era ser piloto de avião, nunca conseguiu. Ele só guardava uns 3 livros lá em casa, que eu lembro de olhar, porque meu pai queria ser piloto, mas não deu certo, não tinha condição. Não tinha pessoas para empurrar ele para o sonho que ele tinha. Então, meu pai, eu sinto que ele foi um homem frustrado por muito tempo, ele guardava os livrinhos, que era aquela escola de aviação que tem aqui em Guaratinguetá, ele guardava os livros, eram 3 livros, eu lembro direitinho. Muitos anos meu pai guardou os livros, uma frustração danada. E eu conversando com ele e falando, pai, Deus me resgatou, Deus me fez um novo homem. E sabe o que eu entendi? Por isso que eu estou falando para você celebrar hoje, porque você só está aqui porque você teve um pai. Porque você não está aqui, você não nasceu do Lego. Você nasceu de um pai e de uma mãe. Ah, mas o meu pai, nem conheço ele, não está nem na minha certidão de nascimento. Mas você foi gerado. E se você foi gerado, Deus quis que você viesse a essa terra. Então celebre hoje.
Agradeça a Deus, porque um pai te gerou. Mas principalmente agradeça a Deus, porque além do seu pai ter te gerado, o Pai maior mandou você nessa terra aqui. E eu fui conversando com meu pai, falando com ele. Falei, pai, né, o senhor não conseguiu fazer muita coisa, mas louvado seja Deus, o senhor me colocou nessa terra, eu estou conseguindo fazer bastante coisa. Falei, pai, meu pai era um homem que não abraçava ninguém e não beijava ninguém. E eu falava, pai, o senhor não abraçou, mas através da sua vida eu tenho abraçado tantas pessoas, se sinta parte desse propósito que Deus te colocou aqui nessa terra. Pai, talvez o senhor não realizou os seus sonhos, mas se sinta parte de um projeto, de um propósito que eu estou realizando muitas coisas aqui nessa terra. E eu fui falando com ele e ressignificando algumas coisas para mim e para ele também. Eu orei com ele, eu estava sentado assim do lado da cama. E ele estava lá. Eu falando com ele. E aí eu fui para frente da cama. Aí eu pus as duas mãos assim na ponta da cama, né? Quando você põe as mãos assim na ponta da cama. E olhei meu pai deitado. Aí quando eu olhei, ele fez assim, ó. Ele abriu o olho e fechou. Nunca mais os seus olhos se abriram. Mas ele foi dessa terra com Cristo e parte de um projeto de Deus para mim e para a sua vida. Que você pode dizer amém? O seu pai pode estar aqui. Você de repente tem contato com ele, você não sabe dele. Mas eu não queria que você olhasse para o seu pai com ódio. Meu pai me deixou, meu pai foi embora, meu pai não me deu o apoio que eu precisava. Eu nem conheço, não sei nem quem que é. Mas que você não olhasse com olhos de ódio, mas que você olhasse com os olhos de Deus. Porque acima do seu pai está o Senhor. Acima do seu pai está esse pai aqui, que não olha para nós segundo os nossos pecados, segundo a nossa sujeira, mas nos olha para nós com amor. Então por isso que é importante celebrar, porque só celebra quem sabe o valor da conquista, o valor do resgate e o valor do preço. Só celebra quem quer marcar a vida com a graça e não com a desgraça. Só celebra quem quer marcar a vida com a graça e não com a desgraça. Quando o filho vem, o pai quer celebrar agora o quê? Quer celebrar o retorno, quer celebrar a nova vida. O pai não vem chegar, por que você foi embora? Por que você levou minha herança? Você não sabe o desgosto que você me deu, você não sabe a dor que você me causou. O pai não está ali para celebrar a desgraça, o pai está ali para celebrar a graça. Que bom que você voltou, porque o meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então vamos celebrar a ressurreição, vamos celebrar a vida, vamos celebrar o recomeço, vamos celebrar a restauração, vamos celebrar a restituição. Vamos celebrar a graça e não a desgraça. É por isso que você está sentado aqui nesse culto hoje, para a gente celebrar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para a gente celebrar o Dia dos Pais, para você ressignificar na sua vida o que é ser pai, para você ressignificar na sua vida o que é ter um pai, para você ressignificar na sua vida. Se o seu pai não te apoiou, Deus te apoia. Se o seu pai não acreditou em você, Deus acredita em você. Se o seu pai não te deu uma palavra positiva, Deus deixou uma palavra inteira para você, dizendo que Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se o seu pai não esteve presente com você, Jesus falou, estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Se o seu pai não te abençoou, a Bíblia fala que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Deus ressignifica a sua história, ressignifica você aqui nessa manhã, trata as suas feridas, trata o seu coração, e te traz aqui hoje para curar você, para dizer, eu sou o seu pai. Aleluia! Glória a Deus! Eu sou seu pai. Uma família desviou da igreja, quanto o pastor naquele vídeo que eu te falei, e foram embora. E o pastor foi visitar aquela família, e a mulher grita lá de fora, pastor, não precisa falar comigo, eu sei o endereço da igreja, e quando quiser eu volto. E o pastor foi embora e falou, tá tudo bem, tá? Foi embora e orou, foi, Senhor, não vou mais, eu desisto. Não quer vir, eu desisto.
E foi orar e Deus falou com ele, não desiste, porque eu não desisti dessa família. Volta lá amanhã de novo e fala para aquela mulher, misericórdia. E quando ela for fazer o café de manhã cedo, fala para ela falar misericórdia. Tá bom, o senhor está falando, eu vou lá, mas eu não acredito. E ele vai de novo, bate na porta da casa, constrangido, porque né, já foi maltratado, e a mulher, o que foi, pastor? É a última vez que eu vou vir aqui. Eu não falo mais, só que eu estava orando, Deus me mandou aqui falar a última coisa. Fala, pastor, então. Amanhã cedo, a hora que você for fazer o café, só fala misericórdia. É só isso. Tá bom, pastor. Deus te abençoe. Amém. É só isso. Tá? Vou foi embora. Beleza. A mulher dormiu, acordou no outro dia cedo e foi dormir com aquela palavra na cabeça, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Aí acordou no outro dia cedo, lembrou da palavra, Marcelo, misericórdia. Aí ela pensou, o pastor veio aqui ontem, falou que Deus mandou falar misericórdia. Falar misericórdia, não falar misericórdia, não tem diferença nenhuma. Então, pegou o fósforo, misericórdia, 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 misericórdia. E a mulher começa a falar e chorar, e quando vem o marido, que isso, mas ficou maluco esse negócio de misericórdia? Misericórdia, misericórdia, misericórdia. E agora é dois na cozinha chorando e falando misericórdia. Chega o filho que está indo para a escola, o que vocês estão falando, esse negócio de misericórdia? Misericórdia, misericórdia. Agora é o pai, a mãe, o filho falando misericórdia, misericórdia, chorando, misericórdia, misericórdia, misericórdia. E chega um outro filho na cozinha, viu aquele muvuca lá, aquela confusão, achando que estava tendo culto na cozinha, e ele chega, que história é essa de misericórdia? E ele, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Agora tem uma família inteira dizendo misericórdia, misericórdia. E naquela manhã, aquela família foi tomada pelo poder do Espírito, e todos se entregaram nas mãos de Deus, de novo voltaram para a casa do Pai, dizendo misericórdia, misericórdia da nossa vida, porque Ele tem de nós misericórdia. Ele se importa com você, Ele se importa com a sua vida e com a sua história. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, eu quero orar com você que está aqui essa manhã. Glória a Deus. E você precisa, nessa manhã, do abraço do Pai, do toque do Pai, da presença do Pai. E você está nesse culto, você ouviu a palavra, Deus falou com você, o Pai te chama. E nós vamos orar com você. Aleluia. Oh Espírito Santo. E vamos abraçar você e ministrar sobre a sua vida. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu vou estar orando com você. Você que está aqui essa manhã, precisa. Eu quero essa manhã ter um encontro com o Pai. Eu preciso ter um particular com o Pai. Eu preciso, Deus me cura. Eu tenho uma ferida tão grande no meu coração, do meu Pai. Eu tenho uma dor tão grande, uma rejeição profunda. Eu preciso. Ou talvez você esteja aqui e fale, eu queria me encontrar com esse Deus que o pastor disse. Eu vejo tanto falar, mas parece que é algo, que é uma religião, algo assim, mas talvez você está na igreja e não compreendeu, mas você precisa ter esse encontro. Então, enquanto o Guilherme vai ministrando louvor, queria que você viesse à frente aqui e a gente vai estar orando com você. Se Deus toca o seu coração, Deus está te chamando. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai.